É um prazer conversar com você nesse momento ímpar da nós que somos amigos pessoais. É um prazer muito. Ainda há pouco eu conversava aqui com o Fábio e a Fátima, aí eles falaram: ó, é o professor Adriano. Aí eu falei assim: professor Adriano, eu conheço um. Quando eu vi a sua imagem, eu falei: é gente minha, é meu amigo. Mas é um prazer, viu, professor? Prazer é todo meu, gente. Está aí, eu já dou de antemão parabéns pela iniciativa de fomentar a cultura, né? A arte e a cultura tem que ser fomentada e Porto Nacional saindo na linha de frente com esse projeto de vocês. Parabéns e muito obrigado de estar aqui. O nosso assunto em debate é arte urbana, grafite. Fale um pouco para nós dessa arte, professor, dessa arte urbana que é o grafismo. Bom, o grafite, ele é uma arte, assim, que já foi muito descriminalizado, né? Discriminado, né? E por meio, assim, da própria atmosfera que ele surge, né? Ele emerge em cidades, ele emerge em grandes centros urbanos, né? É difícil, hoje em dia, no mundo, um centro urbano que não esteja uma intervenção do grafite. Mas hoje em dia já está se abrindo muito espaço, né, pela absorção dessa atmosfera do grafite para a arte contemporânea. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso com os nobres aí que estão assistindo. Professor, a palavra está com o senhor. Vamos lá. Muito obrigado. Eu trouxe uma apresentação, eu vou tomar a liberdade de pedir para os nossos colegas aí colocarem a nossa apresentação, porque a partir dela a gente vai discorrendo os assuntos e fica mais assim didático a gente explicar, né? Gostaria que fosse passando, eu vou dando a dica para ir passando, pode passar para a próxima paginazinha, né? Aqui tem um pouco falando sobre mim, quem eu sou, é interessante a gente, antes de contextualizar alguma coisa, né, a gente se apresentar, é educado a gente se apresentar, por mais que pareça egocentrismo, mas tem que fazer essa parte. Eu trabalho com educação, eu sou certificado em Harvard, né, com um curso de Leaders of Learning, eu sou mestre em comunicação e contemporaneidade, eu sou MBA em comunicação empresarial e marketing, bacharel em comunicação social e atuo dando aulas no ensino superior, aqui em Palmas, no ensino médio, nas disciplinas de criação e arte, né? Eu tenho uma agência de publicidade, onde eu atuo também com essa questão da ilustração, da comunicação, né? Eu tenho uma marca de camisetas que eu criei com temática indígena, temática regional, com o folclore brasileiro, né? E também tenho projetos artísticos em séries que eu divulgo no meu Instagram. Pode passar, por gentileza? Eu comecei a trabalhar com arte muito jovem, né? Eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, e lá com 12 anos de idade, né, em 1986, eu já me registrei numa editora de livros, onde eu era desenhista de capas de livros. Era uma editora americana, então os livros eram traduzidos aqui para o Brasil, né, para o português, e a gente fazia as ilustrações e as capas do livro. Então, com 12 anos de idade, eu já tinha esse registro em carteira, né? Pode passar, por gentileza. Essa é uma apresentação da minha empresa, né? Que a gente trabalha com vídeo, animação. Eu também sou cadastrado na Ancine para fazer desenho animado e pós-produção de cinema, né? Pode passar, por gentileza. Essa aqui são algumas estampas da marca de camiseta que eu criei, né? Inclusive, eu estou usando uma aqui, né? Vocês podem ver que tem personagens da atmosfera do folclore brasileiro, as etnias indígenas, né, o Tocantins. Pode passar, por gentileza. Pode passar. Aqui tem um trabalho de spray aqui que eu feito em Palmas, um trabalho de grafite, né, feito no espaço aqui em Palmas. E vamos começar agora contextualizando o que é o grafite, né? Primeiro, a gente contextualiza o que é essa palavra, grafite, né? Grafite vem do italiano, sgraffiare, que é um termo original da língua que foi dado para as inscrições feitas em parede
principalmente as inscrições encontradas em Pompeia, que eram feitas assim, riscando a parede com sulcos, né? Eles pegavam materiais pontiagudos e riscavam a parede. Então, os italianos deram o nome de sgrafite para isso. E mais tarde, nos Estados Unidos, a imprensa noticiou aquela explosão do grafite na época do Motown, né? Na época do Getting Up, lá dos anos 70, do hip hop, onde houve uma explosão de grafite nos Estados Unidos, e a imprensa lá, meio que usando de um termo jocoso, atribuiu essas inscrições o termo grafite, puxando para o termo italiano. Então, deu-se esse nome, ficou marcado esse nome, né, dessa ação, né? E no Brasil, a gente escreve grafite, terminando com E, né? Mas isso para a academia e para o meio internacional é uma forma errada de se escrever, porque grafite ele está mais relacionado ao mineral, né? Ao elemento grafite, né? Ao mineral que tem no lápis, né? Que é o grafite. E no Brasil também a gente tornou um verbo, então temos o grafiteiro, o ato de grafitar, a pessoa está grafitando. Em outros países não tem, né? Mas aqui no Brasil a gente costuma dar um jeitinho nas coisas. Então, para o bojo completo, tudo é considerado arte urbana, né? Esse que é o importante. Pode passar, por gentileza. O grafite, ele eclode em todos os espaços urbanos e torna-se um grande canal de comunicação, conectando diretamente com a sociedade, né? Com o aqui e o agora. Né? O grafite levou o Ocidente a presenciar, pública e anonimamente, o questionamento de muitos de seus valores estabelecidos, entre eles, a apropriação dos espaços e a valoração da arte. Então, o que o grafite traz? A proposta do grafite, ela surge quando a cidade, aquela compartimentação urbana da cidade, ela divide os espaços e aí torna-se uma cidade segmentada em classes onde nem todos têm acesso a essa cidade. Então, o ato de você grafitar uma parede, o grafiteiro, o pichador, quando ele invade um espaço alheio para pintar ou para escrever, ele está, sobretudo, também dizendo que a cidade é dele, que ele participa daquela cidade, é uma espécie de demonstração do uso do espaço urbano que foi compartimentado pelos meios econômicos, né? Então, em todas as cidades do mundo, nós temos os bairros que são mais nobres, nós temos aqueles bairros que são periféricos, e aí os jovens da periferia, eles invadem essas áreas nobres com a arte urbana, que é uma forma de protestar essa compartimentação, né? E entre esses desenhos, e temos rabiscos aleatórios, assinaturas, mensagens de amor, pichações políticas, protestos, anúncios publicitários e arte, né? Os próprios desenhos que os artistas se propõem a colocar. Para um artista grafiteiro, a galeria de arte dele é a rua. Então, é meio que um protesto também contra esse métier artístico que coloca a arte num pedestal, onde existem as galerias, né? Todo aquele aparato assim, social, né, que a arte envolve, e o artista de rua, ele meio contra isso, né? Ele coloca a arte dele exposta gratuitamente, ele não é pago, muitas vezes, para fazer o grafite, ele compra do bolso dele a latinha, vai lá e faz o trabalho, mas o que ele quer? Ele quer esse diálogo com a cidade, ele quer essa comunicação, e ele quer transmitir desculpem aqui, ele quer transmitir a sua arte para todos na rua, né? Pode passar, por gentileza. Grafite ou pichação, né? No mundo inteiro não existe essa questão dessa divisão entre grafite e pichação, sabe? Todo lugar do mundo eles chamam tudo grafite. Aqui no Brasil, nós temos essa diferenciação entre grafite e pichação. Porque, principalmente em São Paulo, lá nos anos 70, nas épocas da ditadura, a pichação começou muito forte e São Paulo é uma coisa assim, no mundo, ele é muito diferente
grande parte do mundo, porque é muito pichado, né? E aqui os artistas, eles desenvolveram um estilo próprio que só tem aqui. Então, faz jus aqui no Brasil a gente ter essa separação entre grafite e pichação, né? Mas, no geral, depende muito de quem vê essa arte para atribuir e definir se aquilo é grafite ou é pichação. Geralmente, ao grosso modo, a principal diferença que a gente fala é que a pichação advém da escrita, enquanto o grafite ele está relacionado ao figurativismo, né? A imagem em si, né? E por aí vai. Vamos dar continuidade aqui, pode passar, por gentileza. O grafite e a pichação, eles estão muito ligados à marginalidade, né? Cabe ressaltar que, assim como a pichação, o grafite não é reconhecido como prática legal, a menos que o local usado seja autorizado por seu proprietário, né? A polícia tem como praxe enquadrar quem picha e quem grafita, né? Uma diferença aí que é subjetiva, né? Depende muito do olho de quem vê se aquilo é um grafite ou uma pichação, né? Costuma enquadrar no artigo 163 do Código Penal Brasileiro, que fala sobre o dano ao patrimônio público ou patrimônio alheio, né? O privado, né? A ilegalidade força o pichador a uma relação diferenciada com o poder público, o que afirma o seu caráter subversivo da prática e estabelece um impasse entre o indivíduo e o Estado. Há uma relação de poder e dominação que ocorre da apropriação do patrimônio público, trazendo consequências relevantes à vida do sujeito urbano. Então, quando a gente diz que essa marginalidade envolve o grafite e a pichação, hoje em dia, né, com a mudança da lei que foi feita, se eu não me engano, em 98, deu uma brandada nessa questão do penal, porque separou a ideia do grafite da pichação. Então, se você tiver autorização ou consentimento da pessoa, dono do muro, então você está dentro da legalidade. E se você fizer um trabalho artístico de pintura figurativa, ele não é considerada pichação. Então, essa lei, ela criminalizou mais o pichador e descriminalizou, digamos assim, o grafiteiro que faz muralismo, que faz a arte figurativa, né, e etc e tal. Vamos passar adiante aqui, por gentileza. Aí nós temos aqui um surgimento do grafite no mundo, que alguns autores, eles se referenciam a Nova York, né, a situação que os Estados Unidos trouxe essa ideia do grafite junto com a praia da hip hop e tudo, mas a gente costuma na ciência, na academia, atribuir o surgimento dessa arte já aos primórdios lá, né, que rabiscavam com sangue e pigmentos as paredes das cavernas, a fim de se revelarem ao grupo e à posteridade. Então, isso já não deixa de ser uma expressão humana, né, no espaço para ser relacionado com o grafite. Aí vamos passar adiante aqui, por gentileza, o arquivo. Já no Egito, também, aquela questão dos hieroglifos, ou seja, são mensagens, são comunicações feitas na parede, né? E o Egito trabalhava muito bem isso, conta-se toda uma história, o legado cultural do egípcio é todo bem trabalhado, desenhado, né? Então, já tem-se também essa relação do Egito com a história do grafite. Pode passar adiante, pode passar mais. Nós temos em Pompeia, que em 79, né, no ano de 79, em agosto de 79, Pompeia sofreu um acidente com o vulcão Vesúvio e foi soterrada e queimada com as larvas do vulcão. Então, isso permitiu com que ficassem lá durante quase um milênio essa cidade escondida. Durante algumas escavações, ela foi encontrada, escavações de canais de água, e aí encontraram paredes riscadas. Então, a cidade de Pompeia era uma espécie de refúgio da classe social alta de Roma, né? E lá, em Roma, eles já estavam no período do cristianismo, né?
do período do cristianismo, e em Pompeia eles ainda adotavam a mitologia. Então, era uma ideia subversiva das pinturas que tinham por lá. Então, também referencia-se já nesse período essa ideia do grafite com as pinturas de Pompeia. Vamos passar mais adiante. Pouco tempo depois, nós temos o período paleocristão, onde os cristãos eles começam a ser perseguidos pelos romanos, e daí para terem as suas reuniões, os seus encontros religiosos, eles fazem esses encontros nas catacumbas, que eram escavações subterrâneas para eles enterrar os seus entes queridos e mortos, né? E daí eles rabiscavam as paredes desses lugares para transmitir as mensagens cristãs, era o único espaço que eles tinham liberdade para isso, né? Então a gente já vê inscrição nas paredes, né, das catacumbas logo lá no início do Império Romano. Pode passar mais. A cena do grafite cresceu apoiada por 4 pilares essenciais, principalmente nos Estados Unidos, né? Nós temos o hip hop, que traz o rap, o DJ, o break dance, e no Brasil uniu-se a tribo dos skatistas, né? Na academia a gente chama de tribos urbanas, e na Netflix tem um documentário, uma série mesmo, não é um documentário, chamada Get Down, que ela traz esse surgimento, a união, né, dos negros para o surgimento do hip hop, toda essa atmosfera que criou o grafite por lá, né, nos metrôs e nos guetos nova-iorquinos. Pode passar mais um pouco para a próxima página. Alguns autores deixam de mencionar o México nesse processo, mas eu acho muito importante, porque o México, ele se viu numa revolução lá em 1920, onde trazia as questões políticas, né, e eles pintavam essas questões, que eram os protestos do povo, né, com as culturas indígenas que estavam sendo massacradas, né, as culturas dos povos, né, antigos mexicanos, dos incas, dos maias, dos indígenas, e eles estavam trazendo isso em forma de murais. Então, o muralismo mexicano, ele foi muito importante, né, nesse processo, e também a gente agrega essa linha do tempo, agrega esses acontecimentos, né, a linha do tempo da história do grafite no mundo, né. É interessante colocar o México também. Pode passar mais uma paginazinha. Depois da Revolução Industrial, a chamada tinta automotiva cai na mão da galera, né? O termo aqui, a gente utiliza um termo mais jovial, porque o grafite, ele tem essa atmosfera, né? Então, o que quer dizer com isso? Que durante a Revolução Industrial, uma esposa de um engenheiro lá, ela deu a ideia para ele e falou, olha, por que você não faz um produto aerosol para a gente usar no cabelo? Aí o cara inventou uma latinha com propulsor, né? E esse propulsor, ele permitia emitir partículas líquidas do produto que inicialmente foi feito para cabelo. Aí a indústria gostou da invenção e criou a latinha de tinta. Quando foi criada essa latinha de tinta, aí pronto, deu a explosão do grafite no mundo, né? Isso foi mais ou menos ali na década de 50 para 60. Aí já em maio de 68, a revolução que teve na França, né? A imaginação toma o poder, inscrita nos muros da cidade de Paris, e marca a presença de jovens na história do protesto e transgressão lúdica de viver a cidade como espaço de comunicação. Túneis, viadutos elevados, muros, monumentos, espaços especialmente criados e protegidos pelo Estado, passaram a ser alvo preferido dos grafiteiros. É de lá que Caetano tirou a frase "é proibido, proibida", a música, né, dele, e foi em Paris que surgiu essa transgressão do jovem contra a sociedade, contra o status quo, né? Então, pode passar para outra página, que a gente tem uma foto aqui de Paris, né, onde diz sob os paralelepípedos, a praia. Então, eram poemas, eram protestos, eles espalharam frases e contestações por Paris inteiro, né, na ocasião lá que
o presidente estava querendo tirar alguma coisa dos estudantes, né, as verbas lá da Universidade de Sorbonne. Então, foi um levante jovial que fez com que essa latinha de tinta aparecesse como, assim, uma solução para esse tipo de transgressão. A partir disso, né, o grafite caiu na mão da molecada e passou a ser o spray, né, e passou a ser o principal vetor dessa arte, né? Porque vocês podem ver aqui, eu tô com uma latinha, né? Ela faz esse barulho, porque ela tem a massa de líquida dela e ela tem o gás que faz que tem a propulsão, né? Então, geralmente a gente pega uma latinha dessa, aí ela faz esse barulho porque ela tem umas bolinhas de plástico dentro que faz com que se misture a tinta no gás. Então, se eu for utilizar uma latinha dessa sem misturar, ela vai sair só gás, porque é como se fosse óleo na água, elas não se misturam muito bem. Então, a gente tem essa bolinha aqui dentro para misturar. Então, sempre que vai ser usado, a gente bate e aí coloca uma tampinha, que é o cap, que chama, coloca aqui em cima e aí tá pronto para o uso, só apertar e sai a tinta. Esse tipo de invenção da tinta dentro da latinha, ele fomentou mais a questão da transgressão do grafite. Por quê? Porque era muito difícil um jovem ir para a rua com uma lata de tinta, com um rolinho de tinta, aí ele tem que passar o rolinho naquela tinta e fazer aquilo, tudo é muito difícil de carregar, dá trabalho, né? O pincel, o rolinho, tal. Com o surgimento da industrialização das latinhas, né, que primeiramente eram tintas automotivas, hoje em dia a gente já tem uma linha de tintas especiais para o grafite, que é da arte urbana. Então eu estou aqui com uma Colorgin, aí tem aqui outra marca, que é a Paris 68, tem a Flame, e várias marcas que trabalham tintas específicas para a pintura e a arte urbana, né? Pode passar mais aqui um pouco a apresentação, né? Eu sugiro isso. O movimento Get Up, né? Nós temos aqui os metrôs de Nova York completamente pichados, né? E em Nova York, muita gente faz uma certa associação da pichação de Nova York com a pichação no Brasil, em São Paulo, né? Mas são casos diferentes, né? O surgimento de ambas. Nós temos aqui um exemplo do Bomb, que é a letrinha mais gordinha, já colorida, né? Geralmente, o pichador, ele não faz a arte para ser totalmente reconhecida. São assinaturas, são tags que se chamam, né? São rabiscos que, entre eles, o grupo, eles se... Queria que voltasse um pouco nessa imagem anterior aqui, ó. Eu vou falar sobre Basquiat. Esse rapaz negro, ele foi um artista nova-iorquino que trabalhou a questão do grafite lá, e ele foi meio que apadrinhado por Andy Warhol, que era um artista lá da época dos anos 60, né, da pop art, e ele entrou para a galeria. Então, foi a primeira vez que se tem notícia de que a arte urbana, ela rompe o espaço da rua e entra na galeria, né, por meio de Basquiat. Ele foi um divisor de águas nesse sentido, porque até então o métier artístico meio que ignorava a arte urbana. A partir do momento que se colocou um Basquiat dentro das galerias, a arte urbana começou a invadir esses espaços e hoje em dia já é considerada como arte contemporânea, né? Os trabalhos desse rapaz aqui que ele fazia nos muros de Nova York, eles eram roubados lá desses muros, o pessoal chegava a quebrar o muro para levar o trabalho dele, porque passou a ficar muito caro, né? Então é uma curiosidade que é interessante a gente citar. Pode continuar aqui a apresentação. Eu trago a apresentação porque eu acho que fica um pouco mais didático, ilustrativo, né? Nós temos também, né, em 1980, a questão da divisão do Muro de Berlim, né? Então, o lado ocidental do muro foi completamente pichado, né? A partir do momento que o lado oriental do muro, ele era manchado com o sangue das pessoas que tentavam fugir
Aí a polícia metralhava essas pessoas, então começou a ter borrão de sangue daquele lado. Então, do lado ocidental, como forma de protesto, as pessoas escreviam frases de gritos de ordem, né? E vários tipos de protesto. Então, até hoje lá existe uma galeria que eles chamam a céu aberto, que é um trecho de 1,5 km praticamente desse muro, intacto ainda, com todos os grafites que foram feitos no período. Então, vale entrar na nossa linha do tempo da história do grafite no mundo, né? Vamos passar mais um pouco. Aí nós temos aqui, na década de 80, o surgimento do grafite em São Paulo, que praticamente esse rapaz, o Alex Valauri, ele era um etíope que morou na Argentina, e quando ele morou em Nova York também, ele reconheceu o movimento Get Up em Nova York, dos negros, né, das gangues, de marcar os territórios, né, e em Nova York, qual que era a proposta do grafite? A ideia da compartimentação da cidade, existe a cidade nobre e a cidade da periferia. Os negros se viam, eles se viam separados dessa área nobre da cidade. Então, eles se viam excluídos dessa área. A forma que eles encontraram de invadir todas as áreas era pichar o metrô, porque o metrô circulava nessas áreas. Então, eles faziam suas pichações, suas assinaturas e tags no metrô, e aquilo circulava a cidade inteira. Então, eles estavam presentes também na área nobre de Nova York. E Alex Valauri veio para o Brasil e trouxe a utilização de stencils. Aqui do lado a gente está vendo uma botinha que ele costumava pintar, que stencil é um recorte de papel que a gente faz no papel para mostrar e fazer o trabalho, né, de uma forma mais fácil. Um sistema de máscaras, né? E ele foi um precursor da arte do grafite no Brasil, né? Porque até então o grafite ele era mais frase, era mais abaixo a ditadura e essas coisas todas, mas não, o Alex Valauri ele era um artista plástico, então despertou em toda a comunidade artística do Brasil aquela ideia de falar, olha, dá para fazer arte na rua, né? Vamos aproveitar essa cidade cinza, como é considerado São Paulo, e trazer um pouco de alegria, de arte, né? Pode passar. Que nós temos um pouco do exemplo dos trabalhos do Valauri, né, com os seus stencils, né, os trabalhos lúdicos dele, o grafite como uma ideia meio contestadora, como uma coisa meio, né, sempre traz essa ideia de pegar os ícones, tanto da sociedade como da cultura pop. Aqui um banheiro tem essa característica em São Paulo também, uma área onde já está pichada, instiga o outro pichador a também deixar sua marca, porque é uma espécie de assinatura na cidade, né? E uma característica que existe em São Paulo, que eu acho que parte nenhuma do mundo tem, é que lá existe uma ideia da competição entre o prestígio dentro do campo social do grafite. Então, é um grupo forte, um grupo coeso de artistas, esses chamados vândalos da arte, né? E para eles, quanto mais difícil é a intervenção e quanto mais perigosa ela for, mais prestígio eles têm dentro do campo social deles. Então, isso propiciou uma certa invasão em prédios, instituições, bancos, né, lugares tidos como muito seguros. Os grafiteiros, eles dão um jeito, eles entram, eles sobem, eles escalam os prédios sem equipamento pela parte de fora dos prédios. É muito perigoso, vive morrendo gente nessa situação, mas é a adrenalina que move o artista dessa área, né? É a espécie de motivação deles, é essa coisa de ser proibido, de estar nessa linha do perigo, né? Isso que eles gostam. Pode passar mais. O próprio pichador, ele não utiliza o termo, né? O picho, logo existo. Então, o termo com X já é uma forma jocosa de se trabalhar até mesmo a gramática que impera, que tem que ser com CH. Pichar, na verdade, no dicionário é com CH, mas para o pichador ele quer retratar aquilo de uma forma subversiva, então ele coloca com X, né? E o grafite tem o spray, né, a pichação, ela tem uma outra característica na cidade. Ela é uma espécie de diálogo, né? Então, um grafiteiro vai, um pichador coloca um pedaço de uma frase, aí no outro dia vai um outro lá e
traz uma ressignificação naquilo, colocando uma nova frase, né? Então, isso é comum de se ver nas cidades, esse tipo de diálogo, né? É uma comunicação compartilhada. Pode passar, por gentileza. E aqui eu trago mais alguns exemplozinhos disso, né? A irreverência, né, que essa atmosfera da arte urbana tem, ela tem como característica principal também uma certa irreverência, né? Então, aquilo que já está dado, já está pronto, ele está sempre sendo modificado, né? É como as teorias líquidas de Zygmunt Bauman, né, que ele fala que as coisas, elas são líquidas, elas são mutáveis, efêmeras, né? Assim como a arte, né? Então, a apropriação é uma ressignificação constante, é uma narrativa dialógica com a cidade, né? Pode passar. E aqui a gente tem, tipo assim, tanto essa narrativa por parte do grafiteiro para com o espectador, anônimo, que é o público, quanto até mesmo do dono do muro, né? Porque lá em São Paulo a gente encontra coisas assim engraçadas. Se o cara colocou aqui, ó, se for pichar, piche bonito, ou eu compro a tinta, né? Porque não adianta, lá o cara ele pinta o muro de branco, no outro dia a pessoa vai lá e picha. Aí ele pinta o muro de branco, no outro dia o cara vai lá e picha. Não adianta, o muro não é mais dele, o muro é da cidade, o muro é de quem tá com a latinha na mão, né? A atmosfera do pichador é assim, né? Então, muita gente criminaliza exatamente por isso. E não só muro, eles picham tudo quanto é coisa. Aqui nós temos um banco de ônibus, né? Com quantos pobres se faz um rico. Então, eles picham toda parte, não quer saber, né? Realmente é um modelo, um tipo de arte muito, assim, subversiva, né? Caviar é uma ova, né? A brincadeira, né? Com as frases e tudo mais. E realmente, faz sentido, caviar realmente é uma ova. Pode passar, por gentileza. E aqui a gente vê que não tanto o uso do spray, né? Não se limita ao spray. Então, a pichação, ela também pode ser feita por meio da tinta com rolinho, com pincel, com a trincha, né? Basta riscar, basta fazer cor, que os pichadores, os grafiteiros, eles utilizam os materiais, né? Não quer dizer que é só a latinha de spray, não, pode ser qualquer material, é feito na rua, feito nas paredes, né? Torna-se arte urbana. Pode passar. Grafite é uma anarquia, mas ele tem uma certa regra dentro do campo social próprio. Primeiro, né, só o tempo tem o direito de apagar o grafite. Então, isso é uma regra dentro do campo, dos próprios grafiteiros, né? Não se atropela o desenho dos outros, ou seja, se está uma arte já pintada na parede, existe uma certa ética entre os grafiteiros de que não é educado você pintar ou pichar por cima daquela arte. Isso dá uma briga complexa, se um picha em cima de uma arte, abre espaço para aquele artista procurar todas as pichações daquele pichador e pichar em cima, e aí fica uma guerra sem fim, né? A gente tem relatos desses tipos de atrito aí muito fortes aí em São Paulo, nessas regiões onde o grafite e a pichação estão mais presentes, mas em várias partes do Brasil. E eu arrisco dizer que, tipo, é raro uma cidade grande que não tenha um risco, uma pichação por aí, né? Se o mural for pichado, o dono pode refazê-lo, né? Então, aqui está dizendo que não se atropela os desenhos, mas a pichação é permitido, porque pichação é uma coisa meio que uma assinatura gratuita que o pichador faz ali, ele não está muito preocupado com se o grafiteiro vai cobrir aquela pichação dele, né? Mas isso aí são regras que imperam dentro do próprio campo do grafite, né? Pode passar. Aqui nós temos alguns brasileiros notórios, né? E no Brasil, principalmente em São Paulo, o prefeito Dória andou apagando alguns grafites importantes lá. Esse aqui é dos Gêmeos, e daí foi apagado. E logo depois a cidade inteira teve um movimento dos pichadores e grafiteiros pintando na rua, e as frases que eles usavam eram assim: eu picho e tu pinta, vamos ver quem tem mais tinta? Ou seja, uma guerra declarada àquela ideia do cinza que ele queria impor nos muros da cidade, né? Então, não funcionou muito bem. E hoje em dia,
o grafite atual ele já vem sendo mais aceito, ele já faz parte dos grandes centros urbanos, né? Grande parte das instituições, elas já patrocinam o grafite, né? O grafite já faz parte desse cenário urbano, então muitas prefeituras criam projetos onde convidam professores para e dar oficina de grafite para estudantes, eles oferecem os espaços, as instalações públicas lá, a ponte, o viaduto, não sei o que, convidam os artistas, patrocinam tinta. Por quê? Porque é uma expressão urbana, é uma expressão de arte, né? Então, aqui temos alguns exemplos de alguns artistas notórios do Brasil. Aqui temos os Gêmeos, que são muito famosos no mundo inteiro, né, com o tipo de arte que ele traz à família, a pobreza, as lutas sociais. Nós temos também o Eduardo Cobra, que é um dos mais importantes também do Brasil e do mundo. Ele resgata elementos do passado com um realismo multicolorido, ele costuma usar essas cores explosivas no trabalho dele. Nós temos também o Binho, que ele traz esses peixes coloridos, né? O Binho é um dos antigos, aí da primeira safra de pichadores, de grafiteiros, ele está até hoje trabalhando. O rapaz já não está mais jovem assim, mas está lá com a sua latinha na mão, trabalhando, né? Temos também o Zezão. O Zezão, ele é famoso em São Paulo porque ele fazia esse tipo de trabalho abstrato, mas ele não escolhia os muros mais visíveis da cidade. Ele escolhia túneis, esgoto, lugares assim de difícil acesso. E aí ele ficou conhecido como o maluco dos bueiros. Ele entrava em cada buraco lá para fazer esses trabalhos dele, mas hoje em dia o cara já é bem sucedido com essa arte, a arte dele já entrou na galeria também, né? Já rompeu esse espaço da arte urbana transgressiva. E nós temos também um artista que está se despontando muito, eu fiz a minha pesquisa de mestrado sobre ele, que é o Crânio, e ele traz a imagem do indígena azul em São Paulo, né? E no mundo, o cara está pintando o mundo inteiro, e ele traz essa crítica social dos povos indígenas, né, dizendo que o paulistano ele é um índio na selva de pedra. E aí ele traz assim essa temática social do indígena, que eu acho que é uma fala, um lugar de fala muito importante que ele tem, né, porque ele traz para o debate um indígena, né, o indígena que é subvalorizado no Brasil, muito discriminado, e ele traz essa temática, né, e esses trabalhos aí trazem isso. Pode passar, por gentileza. Aqui mais um trabalho do Crânio, né, que ele escolhe na cidade. E aqui um pouco dos estilos do grafite, que eu vou te mostrar agora. Né? Nós temos um certo linguajar no grafite, então tem o bomb, também chamado nos Estados Unidos de try-up, que é as letrinhas gordinhas, assim, com coloridas, né? Pode passar. Nós temos o stencil, eu gosto de usar muito esse tipo de técnica, que é o recorte. Você prepara um material recortado antes, com antecedência, e chega lá, só coloca na parede e usa o spray. Quando você tira essa máscara, o desenho já sai. Então, é uma técnica bem bacana, eu gosto de utilizar muito ela. Pode passar. Tem essa técnica 3D, que eu acho bacana também, eu gosto de fazer, onde você pega uma quina de uma parede e você cria um visual que aparenta sair da parede, né? Ele dá uma espécie de 3D naquele ambiente lá, é muito bacana. Esse tipo de grafite eu gosto de fazer também. Nós temos o Wild Style, que é o estilo selvagem, que o grafiteiro, ele não está muito preocupado se você entende o que está escrito, né? É uma expressão de arte, é uma espécie de quase um abstracionismo. Então, ele faz, assim, essas letras entruncadas uma na outra, é um certo emaranhado, né, de caracteres diferentes, que eles, no grupo, né, se reconhecem. Mas o leigo não sabe dizer o que vai estar escrito, né? O que tem ali, aquela assinatura, ou seja lá o que está escrito ali, não se consegue ler tão fácil nesse estilo wild style. Pode passar. Nós temos um outro estilo, que é um estilo livre, que é o freestyle, que ele é uma mistura de wild style com figurativismo. E geralmente é feito em crios. O que são as crios? São grupos de amigos que se reúnem para pintar juntos.
é como espécies de grupos ou gangues de grafite, de grafiteiros, são grupos que se reúnem e saem para compartilhar equipamento, material e pintar juntos o mesmo painel. E daí eles não saem com um desenho pensado, eles escolhem isso na hora, eles olham e falam, ó, vamos fazer nessa parede aqui? Vamos. E vamos fazer o quê? Fala, não, vamos fazendo aqui, a gente vai encaixando uma coisa na outra. Então é um desenho, um estilo livre, né, que eles chamam, que não tem planejamento, não tem, assim, esse trabalho todo. Aí já temos também os artistas que gostam de fazer as masterpieces, que são peças complexas com um nível de realismo muito grande. Eu também gosto de pintar isso, é muito difícil fazer, mas traz resultados assim muito satisfatórios, fica muito bonito o trabalho nesse modelo de masterpiece, né? É muito mais difícil fazer, demora muito mais, mas os resultados são bem impressionantes, né? Que a latinha consegue fazer. E nós temos também a ideia da produção, que são trabalhos complexos, mas não chega a ser, assim, realísticos. Eles podem ter um figurativismo meio, tipo, cartoon, né, meio, assim, caricaturado, né, os personagens, as cores. Então, eles chamam de produção, que é esses trabalhos, assim, mais complexos, coloridos, mas que fogem um pouco do que a gente conhece de realismo, né? E, por fim, eu trouxe alguns trabalhos que eu fiz para contextualizar alguma coisa da minha obra. Esse aqui é um painel num bar aqui em Palmas, que chama Quiosque Rio. Então, eu trouxe o Rio de Janeiro pintado, a partir de uma foto, representei o Rio de Janeiro nesse lugar. Aqui tinha tem a Praça dos Povos Indígenas, e aí eu fiz um projeto, levei na prefeitura, isso aqui foi um projeto de extensão com os alunos da faculdade, onde a gente trouxe elementos da cultura indígena para essa praça, né, que até então tinha só o nome de indígena. Então, a gente trouxe aqui a pista de skate, que já é uma área que é interligada com a linguagem do grafite. A gente fez a representação e um tributo à etnia xerente aqui perto de Palmas, né. Aí, aqui é um grafite interno, dentro de um restaurante aqui em Palmas, né, uma cervejaria. Aqui é um espaço cultural, né, uma casa de cultura, um ponto de cultura aqui em Palmas, e aqui tem uma banda de hip hop chamado Lado 63, a gente fez a arte para eles. Esse aqui é um pouco do meu engajamento com as culturas indígenas, que eu trabalho um pouco tentando trabalhar desconstruindo preconceitos, né, para com as culturas indígenas. Então eu tenho um certo engajamento e a gente criou um personagem chamado Xerente Chateado, e aqui um outro painel que eu fiz aqui na OAB, aqui em Palmas também. Então pode passar, que tem detalhe dele aqui, né, que é a justiça, pode passar, aí ela segurando a Constituição, tentando proteger a Constituição dos tentáculos do mal, e tem uma certa simbologia, uma significância lá para a área do direito, né. Isso aqui foi um outro projeto que eu fiz sobre o Renascimento. Isso aqui foi sobre a história da arte, né? Eu fiz na faculdade. Alguns trabalhos feitos na rua, são trabalhos assim que a gente sai, vai, sem uma ideia na cabeça, chega lá, pinta, né? Aqui foi um trabalho feito, o Beco do Zé Gomes, importante figura aí, né, nacional, no direito à cultura, então fiz a representação dele. Aqui eu fiz uma representação de Monteiro Lobato dentro de uma editora de livros, né? Então trouxe ela. Essa aqui é um coração realístico, esse aqui já é o estilo realístico que eu gosto de fazer também. É feito numa faculdade de medicina aqui em Palmas. Então essa aqui é a área ambulatorial. Aí aqui tem um detalhe do coração, né? Pode passar. Esse aqui é um grafite feito no Canto das Artes, em Taquaruçu, aqui em Palmas, também, que é uma área onde se trabalha a cultura artística do pessoal. E é isso, a apresentação que eu preparei do grafite é essa, né? A gente traz aí uma contextualização do que do como surgiu e como está como que é, né, a linguagem do grafite, como que é essa atmosfera do grafite para com a arte urbana nas cidades, né? Então, deixem aberto se houverem perguntas, se a gente
precisar interagir, estamos aqui. Muito bacana. Professor. Pode falar, Arnaldo. Estou aqui. Opa, professor, olha, eu fiquei encantado com essa aula de arte urbana, finalizando aí com um pouco do seu trabalho, que eu já sou fã, e agora esse aspecto bem urbanístico mesmo, foi bem importante para enriquecer a nossa 39ª Semana da Cultura de Porto Nacional, bem como a nossa terceira feira literária portuense. Eu gostaria de fazer uma pergunta, eu estava observando aqui alguns detalhes, e se nós voltarmos a 1970, lá em Nova York, a questão do início do grafite, e para os dias atuais, o que o senhor considera como os maiores avanços nessa arte urbana? Bacana a pergunta. Primeiramente, a arte ela surgiu dos guetos, né? E ela surgiu de uma forma subversiva. Era aquela ideia de você se apropriar da cidade, né? Hoje em dia, o grafite ele já sucumbiu essa coisa da marginalidade. Ele já é considerado uma arte contemporânea. Então, tem muita gente que chama o grafiteiro para fazer trabalho dentro de casa, tem um empresário que faz na porta da sua empresa, né? Então, o grafite ele conquistou o seu espaço dentro do cenário artístico, né? Que já foi muito relegado por conta dessa ideia da marginalidade. Mas, hoje em dia, o cenário já tem sido muito diferente, né? Os artistas conseguiram o seu espaço. Eles conseguiram imprimir a atmosfera de arte com a ideia do grafite. Então, hoje em dia, eu sou convidado, falo assim, olha, eu preciso aqui de um grafite aqui na minha loja, ou até mesmo para evitar que se piche a parede, se convida um grafiteiro para fazer um desenho, porque existe aquela ética de não cobrir um desenho com a pichação, né? Então, tem muita loja que a pessoa fala, olha, faz um desenho bonito aqui, senão o pessoal vai vir pichar meu muro. Aí eu vou lá e faço um desenho bonito para a pessoa. Mas a grande diferença é essa, sabe, Arnaldo? Naquele período, era uma contestação, era uma ação contra o status quo, contra toda o cenário da sociedade, e hoje em dia já é trabalhado como uma arte, né? Até mesmo a pichação em São Paulo, que ainda é muito marginalizada, ela já virou tipo de letra para publicidade. Você pode ver campanhas de vestibular, campanhas que querem trazer essa atmosfera jovial, eles utilizam o tipo de letra da pichação. Então, é uma coisa que alimenta a outra, né? Então, cabe hoje em dia às pessoas que são mais conservadoras abrir os olhos e ver essa questão da arte urbana como uma arte mesmo, né? Como uma intervenção artística, porque a galeria do artista urbano é a rua, né? Então, ele faz aquela arte, era como se fosse uma doação para o próximo. Ele faz aquilo de bom grado, ele não cobra, ele vai lá de noite, porque se ele está sem autorização é crime. Então, eles gostam dessa tipo de atmosfera do perigo, da adrenalina. Então, ele vai lá e geralmente se escolhe muros que estão abandonados, escolhe muros que estão muito em estado de deteriorado lá. Então, se é um muro branquinho, bonitinho, o cara vai evitar fazer aquele trabalho, né? Ele vai escolher alguma coisa, um terreno baldio, onde que tem um muro lá, um pedaço, um fragmento do muro, ele vai lá e faz o trabalho dele. É uma apropriação da cidade, dos espaços da cidade. Obrigado. Professor, nós estamos finalizando aqui o nosso tempo. Veja só, nós temos aqui, nesse local que eu estou agora, aqui é o nosso centro de convenções, e nós criamos a galeria, um espaço para a exposição. Logo após passar aqui a nossa Semana da Cultura, esse período que termina dia 31 de julho, eu preciso conversar com o senhor para criarmos condições
para a sua arte ficar registrada aqui. Eu faço aqui já em público esse convite e vamos criar condições para que isso aconteça, para que lá na galeria também a sua arte, representando todos os grafiteiros do Brasil, possa estar presente aqui. Combinado? Combinado, agradeço de antemão e pode contar comigo, vou aí sim com o maior prazer, vou fazer um pedaço da minha arte aí para o povo de Porto, que eu gosto muito, sempre fui muito bem recebido aí, tenho grandes amigos que moram aí, e eu gosto muito desse povo aí, do povo de Porto Nacional. Por sinal, tem um que é seu fã, ele é amigo em comum, Juarez Moreira, que manda um abraço para você. Juarez Moreira é um grande escritor, eu fiz praticamente as capas do livro dele, sou eu que faço, tenho um carinho muito grande para com ele, um carinho muito grande para com o Everton dos Andes, toda essa turma aí ligada à arte aí de Porto Nacional, aí eu tenho um carinho muito grande para todo mundo aí, né? Obrigado, professor. Queria tomar a liberdade, pedir para o pessoal que quiser conhecer o meu trabalho, siga o meu Instagram, que é @adrians10, tá? Siga 10 numeral, Adrians, com o númerozinho 10. Só procurar lá que você vai me achar. E daí eu tenho lá grandes trabalhos, estou divulgando um projeto novo lá, que eu estou pintando disco de vinil. Eu pego o disco de vinil antigo, o bolachão antigo, né? E faço pinturas nele. Então, eu estou fazendo um tributo à música, né? Um tributo ao rock and roll, aos ícones da música, e estou postando lá no meu Insta. Tem um trabalho que eu fiz no mês passado, que foi o Céu Nosso de Cada Dia. Eu passei o mês de junho inteiro pintando um pôr do sol, e aí todo dia eu colocava o pôr do sol do dia, né? Então tem lá 30 pôr do sol que eu coloquei. Fiz um outro projeto sobre a memória, PMW in Memoriam, que era, eu peguei figuras do universo, da atmosfera da arte, da cultura, do jornalismo, que já morreram, e que foram pessoas que deixaram um legado aqui no Tocantins, em Palmas, né, na região, e eu fiz um tributo a essas pessoas com a pintura do rosto deles, também tem no meu Instagram. Então tem grandes nomes lá, jornalistas, Iberê Barroso, né, o Salomão Venceslau, sabe, o Matheus Júnior, uma série desses nobres pessoas que já deixaram um legado na cidade, né, o nosso querido artista plástico Pierre de Freitas. Então tem lá, todo mundo, fiz um tributo a essas pessoas, um tributo em memória para eles. É bem criativo, é bem interessante o meu Instagram. Se vocês puderem, siga lá, que vai ser bem-vindos. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, eu que agradeço pela iniciativa de vocês. Tá de parabéns aí, fomentar a cultura. E sempre que precisar, nós estamos aí à disposição. Tá bom? Com certeza, vamos continuar a parceria. Um abraço. Um abraço, muito obrigado. Valeu. Nós conversamos com o professor